Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, com renovada alegria e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Peço-lhes inicialmente que reflitam sobre este pensamento do confrade Indalício Mendes, obtido no site do Portal do Espírito, e que está no frontispício de todos os slides desta apresentação. O Indalício diz: o espírita verdadeiro não tem o direito de desconhecer os princípios básicos da doutrina, porque se não os conhece, não pode considerar-se propriamente um espírita. Todos sabem das inúmeras vezes em que chamamos a atenção para esse aspecto do conhecimento da doutrina, especialmente dos seus princípios básicos. E quantas vezes já falei que é importante o estudo da doutrina. O estudo para nós termos a prática, termos a teoria, melhor dizendo, e a ação para colocarmos essa teoria em movimento na prática verdadeira. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: todos temos a liberdade de escolher o caminho de manifestação de nossa religiosidade. A existência de Deus como Pai bondoso e justo, Criador de tudo e de todos, exige, desde já, nosso compromisso como criaturas dispostas ao progresso espiritual. Para tanto, não podemos negar nem descurar de nossos deveres cristãos, se quisermos assegurar o direito da felicidade plena. A benfeitora foi bem enfática no que pretendeu dizer. Se todos somos criaturas dispostas ao progresso espiritual, ou seja, a melhoria do nosso espírito, a gente não pode nem negar nem esquecer os deveres que nós temos como cristãos. Porque as criaturas humanas normalmente lutam muito pelos seus direitos, no que está muito certo, mas esquece-se dos seus deveres. E a benfeitora está dizendo: este é o caminho, o único caminho para a chamada felicidade plena. Foi-nos solicitado, então, pela direção da casa, conversarmos um pouco sobre deveres do espírita, em contraposição aos direitos do espírita. E a base evangélica que nós consultamos foi a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, e capítulo 3, versículo 12. Os deveres do servo cristão. É o que Pedro vai apresentar na sua primeira carta, em dois capítulos diferentes, o capítulo 12 e o capítulo 3. E a base doutrinária nos vem do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, a temática central é Sede Perfeitos, numa instrução do Espírito Lázaro. Título da instrução: O dever. Todos nós precisamos estar plenamente conscientes que, se nós temos direitos e que devem ser
conquistados e respeitados, nós temos deveres para conosco, para com a sociedade. Nós consultamos 3 bases para compor esta reflexão. A Revista Espírita de 1868, o Nosso Evangelho segundo o Espiritismo e um artigo publicado no periódico Reformador, de maio de 1864. Portanto, há 160 anos. Este Reformador foi ano 82, número 5. Quem escreveu o artigo? O Indalício Mendes, cuja frase está no frontispício de todos os slides. O grande objetivo a ser cumprido quando se pensa nos deveres do espírita está capitulado no item 4 do capítulo 17 do nosso Evangelho. Capítulo 17, a sede perfeitos. O que é que está escrito lá, nesse item 4? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. 2 vertentes distintas: a transformação moral e a luta, o esforço para domar, para vencer as más inclinações que todos nós possuímos. Herança multimilenar das nossas reencarnações. Mas o que chama a atenção é sobre esse aspecto, o verdadeiro espírita. O segundo aspecto que precisamos considerar e que está nesse capítulo 17 é o dever segundo Lázaro. Lázaro nos ensina que o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, em tudo, nós temos deveres a cumprir. Por exemplo, se nós não temos o dever de não jogar papel na rua. Vai comer uma bala e vai jogar o papel da bala na rua. Não, procura um lixeiro para colocar. Isso é um dever, coisa simples. Como nós temos o dever da solidariedade diante das situações de catástrofe, por exemplo, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Mínimos detalhes, atos mais elevados. É uma obrigação moral. O dever nasce da conjunção entre a disposição do coração e a disposição da mente. O dever demonstra o grau de evolução, o cumprimento do dever demonstra o grau de evolução do espírito. Nós bem sabemos que a nossa doutrina dos espíritos, ela tem o que eu chamo de quarteto mágico, que são objetivos que a doutrina alcança. Que objetivos são esses? A doutrina, em primeiro lugar, educa, então ela tem um objetivo educacional. Ela eleva a criatura, faz a criatura se aproximar-se mais de Deus, claro, pelo cumprimento de seus postulados, de seus princípios básicos, tal como disse aí o Indalício Mendes na revista O Reformador.
ela tem um aspecto de reformar a criatura, de substituir as coisas ruins da criatura pelas coisas boas. Mas isso é um dever de cada um de nós, é o esforço de cada um de nós. E ela tem um aspecto de redimir as nossas faltas, torná-las menos graves. E evidentemente que isso se consegue pelo cumprimento dos nossos deveres. Não pode ser diferente. Por isso que eu digo que tudo, porém, depende de nós. Nós não podemos terceirizar essa nossa responsabilidade. Jesus veio dar-nos ensinamentos e exemplos para que busquemos a salvação pelo nosso próprio esforço. Esta é a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, o esforço é nosso, individual, de cada um. Se nós lutamos pelos nossos direitos com muita ênfase, lutemos também com a mesma ênfase no cumprimento dos nossos deveres, claro. Todo espírita deve crer. E aí eu vou listar uma série de crenças coletadas na bibliografia consultada e que é importante para esse conhecimento dos princípios básicos. Todo espírita deve crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Você acredita nisso? Na alma e em sua imortalidade. O espírita não pode ter dúvida de que ele é um espírito imortal. Na pré-existência da alma como única justificação do presente, ou seja, eu vivo agora as coisas que o meu espírito viveu na experiência passada, na reencarnação passada. E que, por conta disso, ele precisou retornar à experiência corporal, porque ainda não está pronto do ponto de vista da evolução. Todo espírita deve crer na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral. Cada existência da gente cumpre essas finalidades. Deve crer na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. Não existe nenhum caso perdido do ponto de vista da evolução espiritual. Este espírito jamais será perfeito. Isso não existe. Porque todos somos seres perfectíveis. Não somos perfeitos. Perfeito só Deus. Nós somos perfectíveis. Ou seja, nós temos a possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de nos tornarmos melhores. Deve crer na felicidade crescente com a perfeição, uma relação de causa e efeito. Quanto mais perfeito é o espírito, mais feliz ele é. Na equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo as suas obras, causa e efeito. O que planta, colhe. O que nós semearmos, nós colheremos. De bem ou de mal. Se semearmos o bem, colheremos o bem. Se semearmos o mal, colheremos o mal. Isso é um princípio da natureza divina. Todo espírita deve crer na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios de nenhuma criatura. Para o espírita não existe ninguém melhor que ninguém. Todos são iguais. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Se todos são filhos de Deus, somos, portanto, todos irmãos. Todo espírita deve crer na duração da expiação limitada da imperfeição. Não existe castigo eterno. O tamanho da imperfeição é que vai determinar a duração da expiação dessa imperfeição. Quando se fala tamanho, está se falando em gravidade. Deve crer no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Isso é importantíssimo. Devemos entender que
Perdão, o livre-arbítrio foi construído historicamente na evolução humana. Ninguém nasceu com ele pronto e acabado. Isso foi uma construção multimilenar. Milhões de anos de evolução da raça humana. Deve crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Isso não vai acabar nunca. Todos somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Nossos irmãos espirituais estão sempre ao redor de nós. E essa comunicação entre os dois mundos, o visível e o invisível, não vai acabar nunca. Deve crer na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. A grande família espiritual. Todos se conhecem, todos se relacionam, todos precisam uns dos outros. Deve crer que todo aquele que se aperfeiçoa moralmente recebe ajuda dos céus. Faz por ti que o céu te ajudará. Uma frase de Jesus. Agora, para isso, é preciso que haja o aperfeiçoamento moral, aquela luta, aquele dever de melhorar cada vez mais. Mas o espírita deve ainda considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterno e imortal. Eu creio que a palavra mais correta aqui é imortal, embora esteja grafado lá na obra que nós lemos, eterno. Deve ainda aceitar corajosamente as provações em vista de um futuro mais invejável que o presente. Não basta enfrentar ou aceitar a provação, mas aceitar corajosamente. A coragem é importante nesse aspecto do enfrentamento das provações que a vida nos oferece. E que nenhuma delas é castigo, todas vêm porque nós precisamos dela e as fizemos por merecer. Agora, à medida que a gente enfrenta com coragem, com dignidade, as provações que se apresentam em nossa vida, o nosso futuro vai ficando infinitamente melhor quando comparado com o presente que nós estamos vivendo. Deve ainda praticar a caridade em pensamentos, em palavras e obras, na mais larga acepção do termo. E eu acrescentaria em sentimentos. Um quarteto mágico também. Pensamentos, sentimentos, palavras e obras. Deve esforçar-se a cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando toda a imperfeição da sua alma. Isso combina lá com o aceitar corajosamente as provações em vista de um futuro mais invejável. O futuro é o amanhã. Eu tenho hoje e tenho ontem. Ou seja, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Por isso que ele esforçasse para ser melhor que na véspera. Deve ainda submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Lembrar que a doutrina dos espíritos é uma fé raciocinada. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam. Nós não temos o direito de estar criticando as crenças alheias. E não violentar a consciência de ninguém. Não podemos impor sobre ninguém a nossa crença. Ver, enfim, nas descobertas da ciência a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. E nós estamos num tempo de grandes descobertas científicas comprovando as coisas que o espiritismo nos ensina. Vamos agora ver as obrigações do espírita verdadeiro, de todo espírita verdadeiro, já que no texto fala o verdadeiro espírita. Que obrigações são essas? Primeiro, estudar a doutrina nos seus aspectos filosóficos, religiosos e científicos. Eu sempre costumo dizer, como é que a pessoa vai ser médico sem estudar medicina? Vai ser advogado sem estudar direito? Vai ser padeiro sem estudar panificação? Como é possível isso? Por milagre? Claro que não. Então eu reitero a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo
que é preciso estudar a doutrina. Tirar uma parte do seu dia, 1 hora, 40 minutos, para estudar. Não é para ler, é para estudar. Acreditar e empenhar-se em construir sua vida futura no presente. Aquela questão do hoje e do amanhã. Compreender a origem das misérias humanas. E esse esforço de compreensão vai levar a gente para um estágio mais avançado. Em compreendendo, a gente as aceita e se esforça para ajudá-las no combate a essas misérias humanas. Saber-se vivente no mundo de provas e expiações. O planeta Terra é um mundo de prova e expiação. Estamos lutando para irmos para a classificação de mundo de regeneração. Reconhecer a reencarnação como dádiva divina que auxilia o progresso. Você já imaginou que se vingasse a tese da existência única, ou seja, nasce, cresce, morre e acabou, pronto. O espírito, de acordo com o que viveu na existência corporal, vai escolher o seu lugar para onde ir, o céu, o purgatório ou o inferno. Claro que não é assim que funciona. A reencarnação é o maior presente que Deus deu para a gente, para que a gente possa ir progressivamente melhorando. Portar-se nas adversidades com dignidade crística. Isso tem a ver com saber viver no mundo de expiação e prova, com a compreensão das misérias humanas. Entender e aplicar o Consolador prometido na sua vivência diária. Os postulados e os princípios da doutrina espírita, tal como disse aí o Indalício Mendes, o espírita verdadeiro não tem o direito de desconhecer os princípios básicos da doutrina. Entender e aplicar, colocar na prática. E ao lado dos princípios do Consolador prometido, o Evangelho de Jesus. Agora é preciso estudar a vida de Jesus, estudar os seus evangelhos, pelo menos os sinóticos, os básicos. Ter a humildade como fulcro de seu agir terreno. Tudo que fazemos, devemos fazer cobertos com o manto da humildade. A nossa ação precisa ser humilde. Não somos melhor do que ninguém. O que fazemos não é melhor que o que os outros fazem. Exercitar a pureza de coração a partir dos bons pensamentos e sentimentos. Aquilo que foi falado anteriormente, né? Nós não podemos esquecer de praticar a caridade em pensamentos, em palavras, em sentimentos, em obras. Foi falado anteriormente. Ser paciente, obediente e resignado ante as injunções da vida. Uma trilogia perfeita. Talvez a mais difícil dessas virtudes crísticas seja a paciência, que caracteriza modernamente a sociedade humana, é a impaciência. Exercer a misericórdia tal qual recebe a da providência divina. Ora, a providência divina já não deu para a gente a reencarnação, isso é misericórdia. Isso é uma grande manifestação do amor de Deus por todos nós. Vamos exercer a misericórdia para com os outros pensando nisso. Amar o próximo como a si mesmo, a lei universal pregada por Jesus quando conversou lá com o doutor da lei, e esforçar-se por compreender, aceitar e amar os inimigos. 3 estágios sequenciais importantíssimos deste grande desafio em relação aos inimigos, aos que pensam diferente da gente, aos que nos combatem, aos que nos perseguem. Compreender é o primeiro estágio, é o mais simples de todos. A criatura deve ter suas razões. Aceitar, ela só pode dar naquele momento aquilo que está nos oferecendo. E amar, saber que ela não é apenas aquele mal que ela está nos fazendo, que dentro dela seguramente repousa uma parcela de bondade.
Servir sem esperança de retribuição, que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda. Compreender e esforçar-se para ser luz entre os familiares e amigos. Retorna aí a questão da família como esse grande laboratório de aprendizado, de modificação, de evolução, de refazimento dos nossos equívocos pretéritos. Ter certeza absoluta que fora da caridade não há salvação, lembrando lá do texto de Paulo que está em nosso Evangelho. Compreender que todas as suas vitórias e conquistas vêm de Deus. Olha que interessante. Muitas vezes nós ficamos envadecidos, soberbos, orgulhosos, porque achamos que aquela vitória que tivemos, aquilo que conquistamos, foi exclusivamente por nossa conta e risco. Claro que não. Vem de Deus. Vem de Deus. Buscar a perfeição moral como forma única de acessar o reino dos céus é a porta estreita. E é uma grande luta. Razão pela qual a próxima obrigação é compreender e esforçar-se para atravessar as portas estreitas da existência. Ah, são muitas. E a maioria delas está na família. Depois, muitas estão no trabalho, na vida social, portas estreitas até na casa espírita, onde nós trabalhamos, frequentamos. Reconhecer-se como possível missionário a serviço da fé, sem comentários. Atentar aos falsos cristos e falsos profetas, esforçando-se para não ser um. Nós precisamos, enquanto espíritos, tomar muito cuidado com aquilo que dizemos acerca da doutrina. E o mais importante, manter coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz, especialmente se nós estamos na condição de trabalhador espírita, de palestrante espírita, de divulgador do espiritismo. Carregar a sua cruz com coragem e fé, ensinar o espiritismo mais pelas condutas do que pelos discursos e fazer da oração permanente instrumento de contato com a divindade. É um conjunto de muitas obrigações, mas todas importantíssimas e interrelacionadas. Não existe nenhuma obrigação dessa que esteja solta nesse contexto. Não, todas são interrelacionadas. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar numa obra mediúnica intitulada Para Uso Diário, do Espírito Joanes com o médium Raul Teixeira, lá no capítulo 12. Lendo esse capítulo, eu encontrei algo dito pelo Espírito Joanes muito interessante. Diz o Joanes: vida religiosa nada tem a ver com as atitudes artificiais ou piegas por muitos adotadas. A minha, a sua, a nossa religiosidade não tem nada a ver com o que a gente faz com essas atitudes ou condutas artificiais ou piegas. Diz o Espírito Joanes, ela vai se concretizando em verdade quando passamos a compreender que a religião verdadeira não passa obrigatoriamente pelas aparências de fora, mas sempre será uma realidade vibrante no íntimo dos seres. Quando nós alcançarmos este estágio de realidade vibrante das nossas responsabilidades para com o Evangelho, para com o Espiritismo, para com a divindade, para com Deus, nós estaremos finalmente cumprindo verdadeiramente os nossos deveres de espírita. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, como também as boas vibrações. Um forte abraço.